Depois de coxinha, hambúrguer. Hambúrguer pras crianças. Hambúrguer. Bora. Oi gente, tudo bom? Essa semana eu fiz carne de hambúrguer e normalmente eu faço a mais pra congelar, então eu resolvi fazer uns pãezinhos pra fazer mini hambúrguer pra lancheira. Então eu coloquei aí 500 gramas de farinha e fui fazendo um buraquinho aí no meio pra poder botar os outros ingredientes. Tá bom. Depois eu venho com um pacotinho de fermento biológico seco, que tem 7 gramas, 30 gramas de açúcar, 25 gramas de manteiga derretida. Eu quase nunca consigo derreter a manteiga sem dar essa queimadinha. Se alguém tiver uma dica, eu aceito. 300 ml de leite morno, não pode estar muito quente. Tá bom. Um ovo e 10 gramas de sal. Caralho, ela faz o pão, né, cara? Pô, é porque as crianças não podem, tá bom. Pra frente tem que misturar todos os ingredientes. E eu, porque eu tô mexendo com câmera, tô com criança perto de mim, eu tento fazer o máximo possível com a colher, até não dar mesmo. Aí depois eu vou botar a massa pra sovar na mão mesmo. Eu tento ir o mais longe possível com a colher. Vai. E se você tem uma batedeira com aquele gancho pra massa pesada, não precisa botar a mão na massa em nenhum momento. Põe todos os ingredientes nessa ordem na batedeira, bate por uns 10 minutinhos. Então, normalmente faço receita de pão na batedeira, que o trabalho é quase zero, mas eu queria mostrar como dá pra fazer na mão. Eu botei um pouquinho de farinha na tábua, porque daí pra frente é sovar na mão mesmo. Só que eu botei bem pouco. À medida que eu for mexendo na massa, vocês vão ver que eu não tenho habilidade nenhuma pra pão. Aliás, eu não quero ofender nenhum padeiro do YouTube que tenha muito mais experiência. Eu tô tentando, tá, gente? Eu sou só mãe. Porra, se algum padeiro ficar ofendido com isso, pelo amor de Deus, padeiros, por favor, melhorem. É muita coisa, na verdade é até um pouco constrangedor ver essa filmagem de eu mexendo no pão, porque na hora eu achei que eu tava arrasando, tá tudo bem esquisito. Mas se eu Pô, mas tá conseguir maneiro. fazer desse jeito aí, o consolo que provavelmente vocês vão conseguir também. A ideia de sovar a massa é justamente pra desenvolver o glúten, e aí ela fica mais elástica, e a gente finge que entra a minha desculpa, porque tem pouquíssimo tempo que eu comecei a fazer comida com glúten. O pessoal aqui de casa tinha uma intolerância, que graças a Deus passou. Não tem mais! Olha aí, caralho, não tem mais! Mas eu estou me adaptando, certo? Toda vez que a massa dá uma grudadinha na mão, eu coloco um pouquinho mais de farinha e continuo a sovar pra tentar desgrudar da minha mão e assim ficar mais fácil. Aliás, eu tinha esquecido de raspar. Caralho! Mas raspei, não desperdicei, tá bom? Eu vou botando mais farinha, mas eu evito botar muita farinha pra não Não sabia nem que podia sair. Nem eu, mano, eu acho. Acho que eu não sabia. mudar tanto a proporção dos ingredientes, né? Não botar muito mais farinha do que deveria. No final deu certo, confio no processo. Essa massa já sovada volta para essa tigela. Eu vou cobrir com um pano úmido e deixar num lugar escuro e relativamente mais quentinho. Se você morar num lugar frio, tem que ser um lugar mais quentinho. Durante 1h30, 2 horas, para ela crescer. Eu tenho a impressão que eu nem deixei 2 horas, não tinha tanto tempo assim. E deu uma crescida, não sei Cresceu legal, bacana. Veio legal. porque as pessoas sempre fazem. Intolerância é caganeira. Intestino melhorou, acabou a intolerância? Não, mas isso aí é uma intolerância leve, né? Tem pessoas que têm intolerância mais pesada, que não é só a caganeira, não. Dói pra caralho, a pessoa vomita pra caralho. Tem umas paradas que são além da conta, mano. É complicado. Isso nos vídeos. Mas imagino que seja pra tirar o ar da massa, né? Eu peguei a tábua e peguei a minha balança, porque essa receita eram para 8 pães normais de hambúrguer. Só que como os que eu tinha feito, as carnes eram pequenininhas, eu queria fazer mini hambúrguer. Então eu meio que calculei o tamanho de cada Fazer um bolinha. rodízio, né? Fazer um Cada rodízio pra bolinha de massa criançada. devia ter uns 40, 45 gramas. Fui dividindo. Pelo peso total da massa, daria para mais ou menos 20 pães. Então decidi dividir a massa em 2, dividir em mais 2. Ah, tá. Não, é porque era pra hambúrguer grande, ela fez pra pequeno. Entendi. E fazer 5 pãezinhos de cada uma das 4 divisões. Já pensei, pô. Foi uma decisão errada, devia ter dividido em 5 para depois dividir. Enfim, não interessa. O que aconteceu foi que ficou uma de cada Caralho, edições lendárias. tamanho diferente. E eu tive que pesar tudo de novo, mas tudo bem. Acontece, sempre que eu mexo com pão, alguma coisa Memes. eu cometo algum erro, isso daí foi normal. Tá Fui bom. juntando os pãezinhos pequenos, repesando, e no final fiquei com as bolinhas todas mais ou menos do mesmo Porra, impossível que isso pesa a mesma coisa, Thalita. Tu tá mentindo. Porra, um mal que o outro, caralho, porra, tudo confuso. tamanho. O que eu fiz foi o seguinte, não dá pra pegar uma massinha dessa e bolear como se fosse um brigadeiro. Você tem que ir puxando as extremidades e botando pra baixo, como se você fosse fazer uma trouxinha. Faz sentido? Então vai puxando as extremidades, fazendo essa trouxinha embaixo e depois finaliza boleando. Aí sim, como se fosse um brigadeiro, ele fica Olha aí. redondinho assim. Vou mostrar de novo. Puxando as extremidades, mais ou menos de todos os lados, pra poder já deixar redondinho. Pô, papo reto, ela saber essas paradas é muito hack de mãe, né? Você finaliza meio que boleando assim. Você vai ver. Quando tiver redondinho o suficiente, você coloca ali com uma certa distância, porque todos esses pãezinhos vão descansar de novo e também na hora que for assar eles dão uma crescida, então eles não podem ficar muito perto um do outro. Esse movimento de esticar as extremidades é justamente para deixar a superfície mais esticada possível, porque senão na hora de assar ele vai ficar
meio torto, assim. Então, Pô, tem que tacar um gergelim aí por cima, tá? jeito, você meio que garante o redondinho do topo do pão. Depende da mãe. Hoje a minha queimou o pastel. Ô, Pig, tu não tem vergonha da tua mãe tá fazendo comida pra você, não? Com 30 anos, cara. Tu não pode ajudar, não? Porra. Depois de modelados, eu volto com aquele mesmo pano úmido e deixo mais meia horinha descansando. Depois Brincadeira, dessa hein, meia cara? horinha, eu venho com Caralho, o bagulho não para de crescer, irmão. ovo. Na verdade, eu usei só a gema dessa vez batida. Pra Pincelada. pincelar o pãozinho. Essa massa é bem mole, assim. Então, meio cuidado pra não E cadê o deformar gergelim, a mano? Não superfície tem? esticada, que a gente teve um certo trabalho de fazer. Mas aí o José pediu pra passar o ovo e ele não amassou, não. Não é tão difícil, Ó. só tem que ter um pouco de cuidado. E totalmente opcional, Ó. vou botar em todos aqui, mas se você não gostar, não põe. Eu botei sementezinhas de gergelim pra dar mais aquela cara de pão de hambúrguer. Semente de gergelim? Eu assei no forno Não é só gergelim o nome? no pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Enquanto isso, eu vou preparando a carne do hambúrguer, que eu já Olha. tinha falado pra vocês que eu tinha deixado já preparada e congelada. Vou só passar na air fryer, é bem rapidinho. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo a Humilde. receita que eu mais gosto de hambúrguer enriquecido. Pô, tipo assim, não fica maneiro, tá? Não fica maneiro. Hambúrguer congelado na air fryer não fica maneiro. Mas, pra praticidade, é o que há de melhor. Então vai. É ótimo pra criança, ligado? mas pra adulto também. Os pãezinhos ficaram prontos, eu juntei tudo. Caralho, Thalita! Queimou a porra toda! Saiu o pão australiano, mané. Porra, Thalita! Foi editar o vídeo e deu nisso aí, mané. Dito isso, minha mãe aí. Aí, piguizada. Porra, cara, tua mãe foi lá fazer o pão? Brincadeira, hein, cara. Dito isso, eu comeria, todos. Mas tudo bem. Todos na mesma bandeja pra mostrar pra vocês. E já fui meio que montando a lancheira. Aqui em casa gostam muito de pepino, então eu coloquei como opção fresca na Gente. lancheira. Acho que fica até combina com o mini hambúrguer. E também peguei salada pra Caralho, motocão de pepino, cara. Pô, pelo menos coloca dentro do hambúrguer pra parecer um piclezinho, sei lá. montar. Tem alface, tomate e picles. Ela vai botar picles e pepino. Fui cortar o pão e percebi que seria melhor passar na frigideira com um pouco de manteiga pra dar uma selada Caralho, abriu uma hamburgueria. Abriu uma hamburgueria de maluco. e não molhar muito o pão com o suco da carne, faz sentido? Então a salada eu coloquei embaixo também, porque aí é menos Tomatinho. fácil, ou seja, um pouquinho mais difícil de cair. Caralho! No último minuto de air fryer eu botei um pedacinho de queijo e aí eu percebi que eu cometi mais um erro. Antes de congelar o hambúrguer, eu devia ter pressionado com o polegar a carne no centro. Porque olha qual o tamanho Ficou cru no meio. ficou parecendo uma almôndega, ela Ficou ótimo. incha na hora de fazer. Então antes de congelar eu devia ter pressionado o centro, porque na hora de cozinhar ela fica nivelada e ficaria um hambúrguer normal. Tive que cortar na metade. Puta. Acontece, mas eu já aprendi, já corrigi esse erro, não voltei a cometer. Consertado o hambúrguer, ele ficou assim. Pô, mas ficou uma maravilha, hein? Ele não chegou a desmontar na lancheira porque eu botei É porque tem que entender que é o seguinte, é uma criança comendo, então a mordida da criança é menor que a mordida de um adulto, beleza? Por isso eu vou perdoá-la, tá bom? Vou te perdoar. esses palitinhos, mas não vou dizer que ele deve ter sido fácil de comer. Deve ter feito uma bagunça, mas não ouvi reclamações. Então, na hora de montar a lancheira, eu vou mostrar pra vocês o que eu coloquei. Moleque, os tempos mudaram completamente, cara. Os filhos dela devem ser os picas do colégio. Comecei com hambúrguer, eles Tipo assim, eles devem ser conhecidos pelos filhos que a mãe faz hambúrguer pra levar pro colégio. couberam dois, né? Caralho! Satisfatoriamente dentro da seção da lancheira. Depois eu vim com os pepinos. Também aquelas uvas verdes sem semente que as crianças adoram. E um suco que é bem comum aqui, que é de cenoura, limão e laranja. Eu sabia que ele ia gostar. Suquinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Tamo indo com suco pro colégio. Eu vivi a época do biscoito sem gosto com salada, fruta e água. Eu vivi essa época, porra. E a Agora a molecada virou SAF, porra. Ah, garoto. lancheira, no final, ficou assim. Porra, E nos vídeos anteriores, vocês olha não viram aí. a volta das lancheiras, porque eu simplesmente esqueci Caralho. que eu grava vídeo. Me lembraram várias vezes Foda. nos últimos dias, então tá vindo aí. O que ela falou? O que ela falou? Assim. E nos vídeos anteriores vocês não viram a volta das lancheiras, porque eu simplesmente esqueci como se grava vídeo. Me lembraram várias vezes nos últimos dias, então tá vindo aí. Lembrei como você faz vídeo. Como é que voltou? Só que já tá tarde agora. Vamos ver. Tô nervoso. Ok. Perfeito, gênio. Mocosou uma tesoura de alguém. Tesoura. Mas ó, tá vazio, eu acho. Quer dizer, tem as coisas que deviam voltar mesmo, né? Graças a Deus. Olha a diferença. Cara, o moleque só não comeu o plástico porque, porra, ele é intolerante. Se pudesse, porra, foda, acabou.
Comeu. Era só garrafinhas e palitinhos que eu tinha mandado, né? Isso. Então acho que foi sucesso. Gabaritou. Semana que vem é o cachorro quente. Essa semana falaram aí que... Essa semana não, né? Tem até um Nerdcast que eles falam isso, né? Que cada cachorro quente que tu come, você diminui tua expectativa de vida em 36 minutos. Pô, tá de sacanagem. 36 minutos é o caralho, pô. Sucesso. 36 minutos é porra nenhuma. A gente se vê na próxima semana. Caralho. Pô, hein? Deixa. Caralho, foda.